Bom, gente, não se esqueçam aí de seguir a gente aí nas diversas mídias. Estamos também aí, né, no Deezer, estamos no Spotify, estamos em diferentes mídias. Deixe os comentários também, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E aqui eu anotei um negócio interessante. Acho que a Cláudia falou em fazer sentido. As coisas fazerem sentido, foi o Sidney que falou. Será que de repente dogma, rito, não são formas, alguém falou também em cantar, não, mas em vez de cantar, de repente não são formas de canalizar, sei lá, a fé, de repente. Cláudio, você está balançando a cabeça, não fala alguma coisa, né? É que eu pensei, não quero falar de novo, mas vou falar. É que eu pensei a mesma coisa. Eu acho que às vezes você precisa de algumas coisas para mais se Você relacionar com a falou sua fé. artifício lá atrás. Isso, isso. Então, por exemplo, o fato de você não ter esse tipo de coisa dentro da doutrina, às vezes, dificulta principalmente para as pessoas que vêm de outras religiões. Primeiro, porque a gente não tem exatamente o que já foi discutido, que a Cris falou bem, a Carlinha falou bem. Não existe um norte, não existe você tem que fazer assim, assim, assado, coisa que você tem nas outras religiões. E para além disso, não existe essa coisa, mas porque é uma forma de conexão. Acho que a palavra é conexão, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa acaba criando uma conexão e aquilo faz sentido para ela a partir disso, né? Então eu tinha pensado exatamente isso também quando a gente começou essa questão do porquê dos ritos e dos dogmas, enfim. Mas aí eu pergunto a seguinte coisa, será que isso ajuda ou atrapalha? Porque assim, eu entendo que nesse ponto, a navalha de Ockham já passou pelo espiritismo. Você vai tirando um monte de coisa, você vai cortando o supérfluo. Mas aí, de repente, não cortou excessivamente para o momento evolutivo em que nós estamos. Aí, Sidney, eu pergunto para você o seguinte: você que gosta de ficar acompanhando as outras religiões, o Papa atual é franciscano. Bom, o nome está dizendo tudo. O Ockham era franciscano. Você acha que vê alguma luz aí, entre aspas, no fim do túnel? Será que, de repente, alguma coisa pode acontecer no catolicismo ou no cristianismo como um todo, por influência do Papa? Acho que sim. Ele, assim, para mim, ele estava fazendo as coisas da maneira correta. Ele teria que ficar muitos anos ainda como Papa para que a transformação fosse sentida também nas outras religiões. Mas, primeiramente, por exemplo, ele ter mexido já nos cargos católicos romanos, ter tirado algumas pessoas que tinham uma conduta pouco transparente, vamos ser gentil nisso, com o poder, já mexeu no tabuleiro da Igreja Católica. Outra coisa que eu acho importante é que a simplicidade ajuda na compreensão. Então, traduzir os conceitos da igreja ou do cristianismo de forma mais simples possível ajuda as pessoas na porta de entrada, eu acho. Para mim, o limite da simplificação seria, por exemplo, as leis de Cristo, que é o que o Alexandre falou no começo. Ó, Jesus fez isso. Se tivesse uma receita, fazendo isso aqui, você evolui, né? Não existe texto mais simples do que esse. Eu lembro que nos anos 90, tinha um adesivo de carros, que depois se tornou muito famoso usar adesivo em carro para várias mensagens, mas dizendo assim,
eu leio Kardec, e aí depois virou eu estudo Kardec, né? Como se ler não fosse o suficiente, era necessário estudar e compreender e tal. E eu acho que é bem isso mesmo. As pessoas, na forma como eu vejo, a religião deveria ser algo cotidiano. Já disse isso aqui, seria como comer, como tomar água, como trabalhar, como estudar e ter uma religião. Para mim, funciona mais ou menos assim. Só que as pessoas procuram a religião por motivos muito graves, por a maioria das vezes por problemas pessoais intransponíveis que ela entende ser intransponível, e aí ela procura a religião, seja qual for. Procurando a religião, estes elementos de encantamento, eu falo assim, eles meio que traduzem dizendo assim, é disso que eu preciso na minha vida. É disso que eu estava sentindo falta, entende? Então, essa relação de segurança emocional, ela é proporcional ao rito. Eu já comentei aqui também que com o passar do tempo, eu vi Deus, mas não no sentido visual, mas eu senti a presença de Deus em algumas coisas muito simples, que o templo nem estava perto, nem estava em cogitação. E acredito, por exemplo, vocês falaram sobre o casamento. O casamento para mim, por exemplo, uma proximidade com Deus, no meu caso. Acredito que quem tem filho, o momento de ter o filho, o momento do nascimento, é o contato com Deus, entende? É quando você tem uma compreensão de uma outra dimensão da vida, de uma outra forma de viver. Então, esses acontecimentos que vão seguidamente durante a vida acontecendo, eles vão te mostrando de forma visual o caminho que você tem que percorrer. E aí, quando você toma uma decisão, por exemplo, frequentar uma religião determinada, que tem determinadas regras, você começa a avaliar e fala assim, então aquilo que eu fazia já não cabe mais no dia de hoje, né? A atitude que eu tomava anteriormente, hoje em dia já não cabe. Essa parte reflexiva, para mim, é a mais bonita do ser humano, entendeu? É pena que todo mundo entende que o processo deve ser seguido e não a ação, né? Então, o que eu vejo é isso. Os ritos, os sacramentos, os dogmas são processos, são ferramentas. Quando, na verdade, as pessoas deveriam se concentrar na razão pela qual eles existem, né? Não sei se te respondi, José. Não, estou só aqui batendo uma bola com vocês. Eu queria levar a discussão agora para um outro âmbito, que é o seguinte, que é o da reforma íntima. E assim, vocês perguntam, o que tem a ver a navalha de Ockham com a reforma íntima? Eu sinto, assim, quem lembra na infância, aquele desenho que tinha o Lippe, que era o leão, e o Hard, que era a hiena. E a hiena, e aí o Hanna e o Barbera, acho que foram os dois que criaram, eles tiveram a inspiração sensacional. A sacada foi muita, de justamente num bicho que, quando emite som, parece que está rindo, que é a hiena, botou um cara extremamente pessimista, com a cara de choro, que ó diz, ó céu, ó azar. E aí, onde que entra na reforma íntima? Aí, acho que vou até passar a bola para a Carla depois, que ela está rindo aí, está com um sorriso aí na boca. Então é o seguinte, sabe que não tem pessoa... A Cláudia também citou algo parecido, depois, Cláudia, quiser fazer uma parte, que eu lembro que você falou assim, puxa, fulano tem que estar ouvindo essa palestra. E aí eu lembro assim, será que não tem pessoas que, assim, culpam as estrelas?
Ou seja, a culpa é das estrelas, é de todas as estrelas do universo. Ou seja, de tudo que pode acontecer de ruim é a teoria da conspiração, menos dela. Então, é o vizinho, é não sei o que atrasa, ou seja, é um monte de coisa que atrapalha a reforma íntima. Cara, você sente isso lá no centro? Sim. Lá no centro a gente tem, como eu falei, temos o pessoal que são os místicos, temos as pessoas que são os católicos, né? Não assim, são espíritas, mas a gente percebe que traz muito forte essas tendências. E é interessante que às vezes eles brigam, competem, né? Quem é melhor, os místicos do passado ou os católicos? Então, pelas tendências a gente percebe muita freirinha, muito padre, sabe? É bem legal assim da gente ver. E assim, o espírita, né? Eu acho que ele complica demais as coisas. O espiritismo ele é muito simples, mas o espírita ele complica, ele fica questionando tudo. Ele vai numa palestra, às vezes ele não acolhe aquela palestra, ele não senta para ouvir a palestra, ele senta para ficar questionando o que o outro está falando. Então a gente vê muito isso. Eu acho que isso acaba distraindo a pessoa porque realmente importa, né? A palestra tá ruim, vai embora. Eu penso assim, se você não gosta da pessoa, para que você fica escutando? Ou então vai lá e questiona, faz ela entender do seu jeito, né? Se você acha dessa forma, né? Fala com a pessoa. Igual uma vez eu estava lá no Evangelho de um amigo meu, e aí eles começaram a falar sobre justamente esse assunto de dogma, que o espírita não pode fazer promessa, que as pessoas ficam usando tudo de muleta, e não sei o que lá, falando uma porção de abobrinha, né? E aí eu falei assim para ele, hoje a maioria das pessoas que estão aqui estão fazendo tratamento espiritual. Todos nós precisamos, a gente não pode colocar as pessoas como se elas não precisassem dos outros. Se para ela é importante acender uma vela, deixa ela acender a vela. Qual o problema dela acender a vela? Se para ela é importante batizar, deixa batizar. Eu fui pagar promessa na Aparecida do Norte, porque meus sogros são extremamente católicos, fizeram promessa para mim, alugaram um ônibus, chamaram um monte de gente para ir. Eu não ia. Falar, não vou porque eu sou espírita. Não, eu fui. Eu escutei a missa mais do que muitos católicos que estavam lá, que vão muitas vezes no comércio, do que para ouvir. Eu chorei horrores, né? Porque eu senti todo mundo, tudo aquilo que as pessoas fizeram por mim, eu senti ali. E eu acho que a gente complica demais as coisas, sabe? Pode, não pode, não é, sim ou não. E a necessidade daquele espírito que precisa daquilo? Porque a gente sabe que a fé está dentro de nós, né? Nós sabemos que a gente, às vezes, não precisa de nenhum referencial material. Mas para muitas pessoas, precisam. Às vezes, ela acendendo aquela vela, a luz dela se expande muito. O André Luiz, no livro Libertação, ele conta uma história de quando eles vão na igreja, não sei se vocês já viram. E ele falou assim, que quando vai receber a hóstia, eles fazem uma fila, e a pessoa que pega a hóstia, quando ela coloca aquela hóstia na boca, o corpo perispiritual dela inteiro se ilumina, quando ela tem fé. E a pessoa, quando não tem fé, que ela pega aquela hóstia, a hora que ela coloca aquela hóstia na boca, a hóstia se apaga. Então, nós espíritas, muitas vezes a gente vai no centro espírita, vai na Câmara de Passe e é refratário. Vários passistas, às vezes, vai lá dar passe na pessoa e você vê que a pessoa está com aquela hora de porco-espinho, sabe? Você chega perto, parece que você toma um espetão. Então, é da pessoa, gente. Nós somos seres humanos, né? Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos. Às vezes você sente o tratamento, às vezes você não sente. Eu faço evangelho lá de segunda-feira. Tem dia que eu sinto assim, um evangelho muito forte dentro de mim. Tem dia que eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer evangelho hoje? Hoje eu tô daquele jeito.
né? Então, só que a gente não pode ficar se culpando, porque nós somos seres humanos. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que a gente não está bem, mas está tudo bem. Faz parte, né, da nossa evolução. O que a gente precisa perceber é por que não estamos bem, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, hoje eu não estou bem, eu vou lá fazer tratamento, vou tomar um passe, vou me resguardar um pouco, né? Porque a gente também não tem que estar sempre bem, senão a gente vai sair aí do portal dos humanos. Eu não sei se você vai entrar nesse assunto, José, mas a introdução do Livro dos Espíritos fala sobre isso, sobre a metodologia utilizada para registrar o espiritismo, né, para validar o espiritismo como filosofia. Está escrito lá, foi feita em várias partes do mundo, foram feitas reuniões espíritas com o objetivo de descrever as regras do espiritismo, ou as leis do espiritismo. E o argumento utilizado é o seguinte: se nenhuma reunião na sua casa tem consenso, né, uma reunião de condomínio não tem consenso, imagine algo que foi feito em várias partes do mundo, na mesma época e por pessoas diferentes, de idiomas diferentes, de origens diferentes, etc. e tal. Então, para que esse conhecimento fosse passado em várias partes do mundo e ter chegado a uma redação final que todo mundo concordasse, essa é a prova cabal de que o que estava sendo dito tinha validade, né? Porque se assim não fosse, alguém gritaria: ó, vocês estão fazendo bobagem aí, não foi isso que a gente decidiu, não, né? A ideia do espiritismo, ela é bastante simples. O colocar em prática é que é a parte difícil para a gente, né? Que é humano, né? Eu estou aqui pensando na seguinte coisa. Assim, aquela famosa frase: nada é por acaso. Então, teve todo um planejamento de tudo, assim, Moisés, Jesus, Kardec e tudo mais. A gente tem aquela famosa frase de que o Espiritismo é o consolador prometido. Mas deixa eu perguntar uma coisa para alguém da área. Mais do que o consolador prometido, será que o Espiritismo é o pedagogo prometido? Diz aí, Cláudia. Olha, eu sempre fui encantada pela forma que o Kardec organizou esse estudo, sabe? Assim, a metodologia dele é uma coisa assim muito interessante, né? O Kardec, Jesus também na sua pedagogia, na sua didática. Eu acho que é a pedagogia que faz a diferença. Eu diria, vou puxar a sardinha para o meu lado. A forma como se organiza as coisas, né? E eu acho que a questão é o que muda, né? Eu já falei que eu sou uma eterna idealizadora, porque senão não seria professora como sou hoje, né? Mas o que eu acredito que muda o mundo? O que muda o mundo é a educação, né? Se você tem... E o que é o espiritismo? É você se educar no sentido espiritual. Então, você se educar, que tem a ver com essa questão da reforma íntima e de você olhar para você e de você tentar trazer para você, né? Porque a gente olha sempre para o nosso umbigo, a verdade é essa, né? A gente está sempre olhando para o nosso umbigo. Ah, eu acho ótimo, mas desde que isso não fira, isso não intervém, isso não faz. Então, a nossa relação com o outro é uma relação sempre de interesse. A verdade é essa, nosso nível evolutivo é esse. A partir do momento que a gente começa a olhar para a gente mesmo e a gente começa a se educar e a gente usa o espiritismo, que foi tão bem organizado, que foi tão bem planejado, que usa exatamente os ensinamentos, como o Sidney disse, que deveriam ser os mais simples. Claro que a gente sabe que não são, mas deveria ser os mais simples, né, da gente seguir.
porque nós complicamos isso, não porque os ensinamentos não sejam. Então, você já tem tudo ali compiladinho, né? Então, partindo desse ponto de vista, se você quiser se transformar, se você quiser se educar, se você quiser mudar alguma coisa na sua vida, sim, é através disso, é através da educação, da sua própria educação espiritual, e o espiritismo é um caminho muito interessante, muito bom. Eu escolhi esse caminho, mas eu não abro mão de outros também. Eu tenho outras coisas que eu gosto, que eu escuto, eu sou muito aberta para isso, né? Então, embora eu tenha clareza do que eu acredito e do que eu sigo e daquilo que eu mais tenho força de acreditar, assim, de falar, não, é isso aqui que eu acredito mormente, né? Mas tem outras coisas que vêm complementando. E o espiritismo, ele é incrível, porque ele dá essa liberdade. Não para você, eu não estou nem falando de coisa de, como a Carla falou, né, que tem a parte dos místicos, que, né, não é isso, não é esse sentido, né? Eu acho que se abrir para outras coisas também está em você permitir ouvir o que o outro tem para dizer. Às vezes, dentro do espiritismo, o que significa aquilo que o outro está dizendo? Gente, quantas e quantas vezes eu escuto, às vezes, alguém falando e eu falar, dentro do espiritismo, é isso aí que ele está falando, sabe? E é um outro linguajar, é uma forma diferente, tem um outro nome, mas a gente consegue encaixar, né? Então, eu acho que sim, o espiritismo é um grande pedagogo e se a gente conseguir trazer essa questão para a gente, para reforma íntima, a gente vai conseguir, assim, melhorar muito. Devagar, mas vai. A Cláudia falou uma frase legal que eu anotei. Espiritismo dá liberdades. Não é Red Bull, mas dá asas, né? Mas enfim. Alexandre, o bom é contestar, então? Dá liberdade para contestar? Sem dúvida nenhuma. O que me atrai no espiritismo, na verdade, é justamente o ponto de que eu posso contestar qualquer coisa. Eu posso contestar tudo no espiritismo. Se eu chegar à conclusão, leio uma questão lá no Livro dos Espíritos e não concordo, eu contesto, acabou. Né? Eu não vou ficar na passividade, não vou ficar ali só olhando, ouvindo, e aí, às vezes, ouvindo coisa que eu não concordo e vou fingir que não é comigo. Não, a gente pode contestar. E justamente esse é o motivo da gente estar aqui, né? Contestar, levantar dúvida, que mais uma vez, a gente já falou várias vezes, mas vou falar mais uma vez, o objetivo nosso aqui do Contestação Espírita é contestar, é levantar dúvidas. Nunca nós vamos dar resposta pronta. O tema de hoje já é uma resposta a isso, né? Não existem respostas prontas, existem dúvidas. Dúvidas requerem trabalho. Não adianta eu querer educar quem está assistindo, eu querer educar qualquer um de vocês que está aqui. Vocês são responsáveis pela sua própria educação. Então, logo, tenho dúvida, tenho que buscar. Contestação espírita é mais uma opção que você tem para ajudar nesse processo.